Boa tarde, sou eu de novo, Rafael Cardoso. Eu vou explicar agora, nessa segunda parte, do próprio código em si. O jogo em si, ele tem bastante código que foi feito pela própria Unity e por recursos e tal da engine. No entanto, os 7 scripts principais que fazem o, o jogo acontecer foram feitos inteiramente por mim. Bom, primeiro aqui a gente tem o primeiro script, que é o Game Behavior. Ele controla todos os parâmetros do jogo. Então, principalmente a parte da interface de usuário, ele é nesse script que acontece. Então aqui eu tenho várias variáveis para fazer as caixas de texto e tal. E aqui são um controle das threads, que são os cachorros. Esse controle aqui ele serve especificamente para ver o que cada um desses cachorros está fazendo e organizar o jogo quanto a score e quanto a parte de interface de usuário para organizar o jogo. Bom, aqui ele determina nessa parte de movimento o quanto os cachorros andam. Então você pode ver que, por exemplo, o Beethoven, que é o cachorro mais paradão, ele se mexe a cada 40 segundos. A Laika a cada 15, que é a cachorrinha mais rápida, e o Gandalf a cada 23. Aqui ele está constantemente checando o Void Update caso não conheça o sistema da Unity. Esse Void Update é uma classe da Unity que ele atualiza a cada milissegundo, ou cada centésimo de segundo, alguma coisa assim. A cada bem pouco tempo, para ver quanto de. Para fazer os quadros, né? Então aqui ele está constantemente checando se está acontecendo a necessidade de alguma tarefa agora. Então, por exemplo, ele pega aqui o controle do semáforo que eu vou mostrar lá nas classes dos cachorros. Ele pega para ver se o semáforo está positivo. Se o semáforo estiver positivo, ele vai indicar que tem uma tarefa que precisa ser feita. Aqui embaixo ele controla o tempo de jogo, né? Então, quando o jogo chegar a zero, o jogo para. Né? Então aqui ele, se estiver maior do que zero, ele diminui. E se ele for igual a zero, ele trava o jogo, o dia acaba e o jogo só aparece o botão para fechar o jogo. O tempo do jogo eu posso controlar através dessa variável aqui, mas não é recomendado porque eu acho que bugaria o resto dos semáforos. Bom, e aí todo o resto aqui é basicamente interface de usuário e atualização de interface de usuário. Agora a gente vai para os 3 mais interessantes, que são as classes envolvendo os cachorros em si. Eles são como se fossem threads desses cachorros. Então, cada um deles opera independentemente, mas ao mesmo tempo. E esses cachorros, conforme eles fazem as sujeiras deles, você precisa ir limpando. Só que, como essa UI aqui ela só tem uma, eu precisei arranjar um método de controlar para não ter uma sobreposição de tarefas ao mesmo tempo, porque se tivesse o jogo ia travar. Então o que eu encontrei foram para a própria sugestão da professora, que que foi o semáforo. Então eu seto aqui uma variável de semáforo, o semáforo control. Ele diz em que fase em que momento da tarefa ele está. Então se ele tiver com 0, ele não precisa fazer nenhuma tarefa. Aí, se ele tiver com 1, 2 ou 3, no caso do Beethoven, o Beethoven ele tem 3 tarefas apenas ao longo do jogo. Então se ele tiver como 1, 2 ou 3, cada uma uma fase do semáforo. Então se ele tiver como 1, você tem que fazer a tarefa 1. Se tiver como 2, você tem que fazer a tarefa 2. Se tiver como 3, você faz a tarefa 3. Então aqui ele faz um controle. Então o controle do semáforo ele não pode estar igual ao semáforo. E aí se tiver, ele coloca a tarefa.
Ou seja, quando chegar no tempo dessa tarefa aqui, o semáforo vai ficar com o número dessa tarefa. E se for igual, se o semáforo for igual ao número da tarefa, ele vai checar isso o tempo todo, né? Lembrando do void update. Significa que o jogador pode fazer essa tarefa. Quanto ao resto do código, aqui a gente tem a tarefa em si, como resolver ela. Esse aqui é o tempo dela. Então, se você estiver muito próximo do objetivo, né, no caso da Like e do Gandalf, se estiver perto da sujeira deles, do buraco, você pode começar a tarefa. Ou se você estiver perto do Beethoven, que é o caso dessa thread aqui. Se estiver perto do Beethoven, você pode fazer a tarefa, que é cuidar dele. E a hora que for completa, que é aqui, a hora que você completar, ele vai setando um bar progress. Se a barra chegar no máximo, você completa a tarefa. Ele zera o controle do semáforo, significa que a tarefa foi completada. Se você tiver perdido tempo para a próxima tarefa, por exemplo, se você não fez a tarefa, aí entrou outra, o semáforo ele vai setar de 1 para 2, mesmo que você não tenha resolvido 1, e o 1 você nunca mais vai poder resolver. Essa função aqui ela é estritamente para gerar a interface de usuário da barrinha subindo. No caso das três classes aqui, tanto Beethoven Tasks, Like a Tasks e End of Tasks, elas mudam muito pouco. Elas não podiam ser a mesma porque os cachorros têm algumas particularidades que deixaria muito difícil fazer uma classe geral para eles. Então eu resolvi fazer cada uma diferente e eu achei que combinava mais com as threads que a professora pediu. Então, mas a classe em si ela não é tão diferente. Você vê, por exemplo, que o Gandalf, em vez de ele ter 3, ele tem 9 tarefas ao longo do jogo, né? E tem uma funçãozinha a mais para gerar a tarefa dele, visualmente, né, no jogo. Mas de resto é tudo igual. Você checa no semáforo se a tarefa pode ser feita. Se o semáforo indicar que sim, ele libera para você fazer a tarefa. Se você fizer a tarefa, ele zera o semáforo para essa tarefa não poder ser feita 2, 3, 4 vezes. Então o semáforo é bem essencial no controle do jogo, porque senão eu poderia ficar fazendo a mesma tarefa 500 vezes e ter ponto infinito e o jogo não ia ter sentido nenhum. Bom, é isso para esses três aqui. Espero que a explicação quanto aos semáforos tenha ficado bem clara. E o resto é bem mais simples, né? E bem menos importante também. A taskbar aqui, ela simplesmente ela comanda o controle daquela barrinha que vai subindo, né? Então esse aqui ele ele tira a imagem quando você completou, ele vai lá e aqui ele coloca no mínimo quando você cria, e esse aqui ele vai aumentando com o tempo. Bom, esse aqui controla os movimentos dos cachorros. O movimento dos cachorros ele funciona de uma maneira que os cachorros eles têm pontos pré-determinados que eles vão em tempos específicos do jogo. Por isso que eu falei que seria difícil trocar o tempo máximo de jogo, porque teria que trocar todos esses movimentos. Mas eles, a cada tantos segundos, eles estão no ponto A, eles vão para o ponto B, do ponto B para o ponto C para o ponto D, e aí do ponto D para o ponto A, se só tiver 4. Aí, dependendo do cachorro, ele tem mais ou menos lugares onde ele pode ir. Aqui também, essa classe aqui ele tem muito código relativo ao sistema da Unity, porque é o sistema de gráfico, né? Por exemplo, eu usei muito nessa classe aqui para fazer os movimentos e para fazer animação. Então, a gente tem até um Public Animator aqui. Esse update aqui, ó, ele tem uma parte que é o if dele, ele está parado. Se ele estiver parado, a animação não está funcionando. E se ele estiver andando, a animação ela vai funcionando. E ela começa a funcionar, o cachorro começa a andar. E ele se dirige ao próximo local, que é esse Move to Next Location. Move to Next Location, ele usa alguns sistemas da própria Unity
para fazer o objeto trafegar pelo mapa. E a última classe, que é o Player Movement, ele é mais simples porque ele não precisou de nenhuma IA. Ele basicamente faz com que o movimento para cima, para baixo, seja pego pelas teclas WS, cima e baixo, respectivamente, né? E para direita e esquerda sejam pegas por A e D, ou a seta para a direita, a seta para a esquerda. E essa parte aqui, configura a animação deles. Então, por exemplo, da animação do jogador. Então, se ele estiver indo para a direita, ele vai fazer animaçãozinha de andando para a direita. Se ele estiver indo para a esquerda, ele vai fazer animaçãozinha de andando para a esquerda. E se ele estiver indo para cima ou para baixo, e assim respectivamente. E esse aqui, ele ajusta a velocidade que o jogador faz isso. Bom, é isso que ficou para o código. Eu espero que tenha ficado tudo claro. E é isso, o jogo é isso. A apresentação acaba aqui. Muito obrigado.